Eu conheço um testemunho de uma irmã. Eu conheço o testemunho de uma irmã chamada irmã Francelina. Ela fala que quando o anjo do Senhor abriu a porta do inferno, ela viu o pastor crente. Ué, mas por que eles estão lá no inferno? Eles também não iam para a igreja? Aí eu falo para certos crentes boboca que fica assim, você não está na igreja? Mas a igreja não é o problema, não. O problema é a pessoa se salvar. Aí o irmão Adão também fala que tem crente que só vai chegar na frente da porta do céu, dali ele vai voltar para trás, ele vai ser amarrado pelo anjo, ele vai pedir misericórdia ao anjo, mas o destino do crente é lago de fogo e Satanás, não vai se salvar. Irmã Francelina fala que lá no inferno os demônios castigam as almas lá duramente e sem misericórdia. Irmã Francelina fala que lá no inferno as almas são afligidas por milhares e milhares de demônios. Irmã Francelina fala que lá no inferno é um fedor, é um calor cruel, calor por enquanto. A Bíblia diz que vai dar lago de fogo para cima de Satanás e os demônios e as almas que não se salvaram. Irmã Francelina fala que lá no inferno ela viu criança com 5, 7 anos. Irmã Francelina fala que lá no inferno ela encontrou pessoas que viveu com ela no terreiro de feitiçaria ou no centro espírita. Irmã Francelina fala que lá no inferno tem demônio de todos os tamanhos, demônio gigante e demônio do tamanho da formiguinha que anda no açúcar. Eu quero falar para as pessoas que já foram espírita. Eu nunca conheci uma pessoa, irmã Francelina eu conheci aí ela pelo vídeo, mas a irmã Francelina é salva, porque para ela ser arrebatada em espírito e ter sido levada no inferno e no céu, eu não tenho nem dúvida que a irmã Francelina não é salva, a irmã Francelina é salva. Mas eu nunca vi uma pessoa que já foi espírita que o Senhor não mandasse se salvar. Nunca vi na minha vida. Eu conheço muitos crentes dentro de igreja que o Senhor manda falar para eles se salvar. O irmão Adão de Campos fala que quando vem esses temporal aí derrubando casa, arrancando o telhado, matando os bichos no campo, a irmã Francelina fala que vem uma legião de demônios junto com o temporal. Irmão Adão de Campos fala que quando Jesus levou ele no inferno, Satanás estava sentado em uma cadeira preta, mas ele estava muito brabo lá com os demônios para prestar conta das coisas que faz com as pessoas aqui na terra. Irmão Adão de Campos fala que lá no inferno, Satanás e os demônios botam as almas para comer troço podre e esculacha as almas lá com requinte de crueldade. A Bíblia fala que se não fosse a misericórdia do Senhor, Satanás nos engolia vivo. E tem pessoa besta que acha que o diabo é bonzinho. Eu falei dentro do trem da Supervia, para um boboca lá, você está pensando que lá no inferno Satanás vai te dar docinho com abóbora? Ele vai te dar lá carne podre e carniça para você comer. Ainda tem gente bobo que defende esses troços, essas tralhas. A tralha é inimigo de Deus, é inimigo da gente, e a tralha está defendendo. Irmão Adão de Campos fala que o lago de fogo que Satanás e os demônios vai ser jogado dentro, nem ele mesmo chega perto, só para a pessoa ter uma noção. Eu conheci um senhor idoso, o Senhor mandou falar para ele se salvar. Aí ele arreganhou dente para o meu lado igual Kitibu, mas não é ele não, é Satanás. Satanás, ele fica com raiva quando você leva a palavra de Deus para Jesus salvar as pessoas. Aí o tempo passou, o Senhor mandou falar de novo para ele se salvar. Aí ele falou assim para mim assim, irmão, isso aí que o Senhor fala para a pessoa se salvar é de Deus mesmo e tem sentido. O Senhor me deu um sonho que eu estava em cima de uma ponte, quando eu olhava para debaixo da ponte, eu via pessoas atoladas dentro da lama até no pescoço. Aí ele diz que falava assim, esses são as pessoas que não se salvaram. Aí ele falou para mim, ele viu um mundo de gente vestido de branco. Aí diz que no sonho falava assim, esses são os que se salvaram. Aí ele falou para mim que ele viu uma porta muito bonita, que era uma coisa linda, a porta do céu era igual um castelo. Ele falou para mim que quando se aproximou dessa porta, para entrar nela, ele diz que não via a pessoa não. Escutou uma voz falando assim, você não pode entrar nessa porta, só os salvos. Às vezes, as pessoas falam assim, o moço é bem idoso, é bem velho. Também, querido, você passa
de 1º de janeiro a 31 de dezembro, a noite toda acordado, cantando e orando para o diabo não te derrubar, porque ele tem raiva desse ofício, Deus vai fazer coisas que eu não posso nem falar no vídeo, nem posso nem falar, nem pensar em falar. Aí, por isso, às vezes a pessoa pensa, moço, o senhor é um idoso, velho, mas é porque quando você não dorme, você envelhece muito rápido. Eu tive uma vida muito sofrida e o diabo me tirava meu sono desde garoto, só para a pessoa ter uma noção. E eu queria também falar que eu conheci um rapaz que o Senhor mandou falar para ele se salvar. Aí ele falou para mim que ele teve um sonho que ele foi lá no inferno. Aí ele diz que o diabo apontou para o chão e falou assim, falou o nome dele e falou assim, fulano, entra aqui. Aí ele diz que ele desceu dentro de um buraco, que era um poço, e desceu em umas escadarias, e quando chegou lá embaixo, era uma gritaria das mais terríveis e cruel que se possa imaginar. Aí ele falou para mim que quando ele deu por ela, que ele estava na pior, que ele tinha parado no inferno. Aí ele falou para mim que dentro do inferno em sonho, ele me lembrou de mim quando Deus manda eu falar para as pessoas se salvar. Eu conheci um rapaz na fila da Caixa Econômica de madrugada. Aí o rapaz falou assim para mim assim, moço, a minha mãe, ela era espírita e ela já morreu e eu tive um sonho que minha mãe, ela tá lá no inferno. Aí eu falei assim, como é que foi o sonho? Eu tive um sonho que minha mãe apareceu sentada no sofá, aí ela disse que, falou assim para ele assim, ela estava toda marcada de ferro quente e cheia de ferida no corpo. E no sonho falou assim, meu filho, você faz tudo para não vir para aqui, para onde eu estou, que é o inferno. Aqui é um calor cruel, aqui é um calor insuportável aqui no inferno. Aqui no inferno é um fedor de enxofre muito forte. E aqui no inferno não é igual lá na terra, que a gente come as coisas boas, não. Aqui no inferno os demônios dão carne podre e dá carniça pra gente comer. Só para os meus amigos terem uma noção, o que essas tralhas infernais eles fazem quando as pessoas não se salvam. Eu conheci também um rapaz que falou para mim que ele teve um sonho que a mãe dele também está lá no inferno, igual o outro. Eu conheci também uma senhora evangélica que ela falou para mim que ela teve um sonho que foi no inferno. Ela diz que lá no inferno os demônios espetam as almas lá com espeto de ferro. É só para a pessoa ter uma noção. Eu conheci também um irmão evangélico. Ele falou para mim que teve um outro irmão que falou para ele que tinha sido arrebatado em espírito e foi no inferno. Aí ele diz que quando bateu lá no inferno, ele conseguiu entrevistar Satanás. Aí perguntou a Satanás assim, qual o teu nome? Aí diz que Satanás falou assim, meu nome é Vários. Realmente é Vários. Aí o irmão falou para mim que Satanás, ele fuma um charuto, aí ele diz que encosta um dedo no outro, aí o charuto acende. Aí o irmão falou para mim que lá no inferno sai um fogo do chão, queimando as almas duramente, e tem um demônio lá no inferno, com um regador, jogando água fervendo nas almas. Só para os meus amigos terem uma noção, o que essas tralhas infernais eles fazem com as pessoas. Aí, como eu falei para vocês, escuta no YouTube, querido, é assim, Arrebatamento de Espírito da Irmã Francelina, primeiro canal do YouTube, e Arrebatamento de Espírito do irmão Adão de Campos. Você vai ver as barbárias que Satanás e os demônios faz com as pessoas não se salva para não fazer contigo. A vez, querido, a Bíblia fala também em Apocalipse 22, verso 15, que o feiticeiro e o idólatra não entrará no céu. O feiticeiro, o idólatra, querido, é a pessoa que segue o catolicismo, pensa que o catolicismo salva, mas não se salva, não. O diabo, ele bota a pessoa para adorar Jesus de pau, de pedra, de metal, de bronze, de ouro, de porcelana. A Bíblia fala, querido, que é Deus morto, feito pela mão do homem pecador. Tem sentido? Tem. Feito pela mão do homem pecador. Tem boca, mas não fala, tem pé, mas não anda, tem mão, mas não apalpa, tem nariz, mas não cheira, não faz nada, é um parasita. Eu conheci um senhor idoso, que ele falou assim para mim assim, todo dia eu boto uma água lá para minha Nossa Senhora de Aparecida,
Aí eu falei para ele assim, então, o senhor é mais poderoso do que Nossa Senhora de Aparecida. Em vez dela botar água para o senhor, é o senhor que está botando para ela. O diabo, querido, é um espírito enganador, cruel, não vale nada. Ele é inimigo seu, às vezes você defende ele, mas ele é um inimigo seu. Ele só está esperando você fechar o olho, porque quando você fechar o olho, ele vai fazer ruaça contigo lá no inferno. Querido, quando a pessoa morre salvo, quem vem buscar a alma da pessoa é um anjo de Deus. Às vezes a pobre da pessoa não sabe disso. Quando a pessoa morre sem salvação, quem vem buscar a alma da pessoa é um demônio chamado Exu Caveira. Mas tem sentido? Tem, porque Deus é a vida e Satanás ele é a morte. Aí Deus manda eu alertar as pessoas. Querido, eu queria falar uma coisa para vocês, que Deus me revelou também em sonho, que no dia do juízo final, ele vai pedir conta quando encarcera os passarinhos na gaiola e no viveiro. Eu também queria falar para vocês que Deus entrou na minha mente dormindo e falou assim, o chiclete é do diabo. Aí é um produto que hoje, querido, você mastiga um chiclete, leva vários anos chupando chiclete, no passar do tempo, você tem um câncer por dentro, você tem uma úlcera, você tem uma gastrite e você não sabe a origem dessa doença. Aí Deus manda eu alertar as pessoas que a função do diabo é destruir a gente, porque ele tem raiva da gente, porque a gente chama a imagem e a semelhança de Deus. Eu queria falar para tu também sobre tirar a vida dos insetos, aí eu vou explicar. Eu matava barata, lagartixa, lacraia, formiga, pernilongo, mariposa, borboleta, rato, aranha, gongolo, mosca, lagarta, pernilongo, todos os tipos de bicho, minhoca, gongolo, morcego, tudo se diz bicho. Aí o Senhor me revelou em sonho que no dia do juízo final, ele vai pedir conta quando se tira a vida dos bichos. Querido, tem sentido? Tem, porque ele é um ser vivente e já existe aqui na terra por determinação de Deus. Se Deus é a vida e o diabo é a morte, aí quando você esmaga uma barata com o pé, um grilo, uma formiga, uma esperança, esmaga uma lacraia com o pé, você está sendo contra Deus a favor do diabo, que é a morte. Às vezes, querido, a pessoa fala assim, um rato da doença, quando Deus permite, querido. Em 1990, 91, 89, caiu um rato dentro do poço da minha casa por intermédio da bomba e a gente bebia aquela água, minha falecida mãe fazia comida e a gente tomava café, nem por isso ninguém morreu e nem ficou doente. Só para o meu amigo ter uma noção, a misericórdia de Deus. Aí só morre quando Deus permite. Eu conheci uma senhora evangélica que ela falou assim para mim assim, seu Naô, uma lacraia subiu na minha cama e mordeu na ponta do meu nariz. Aí eu falei para ela assim, porque a senhora estava em falta com Deus. Aí Deus cobrou a ferroada da lacraia no nariz da senhora. Aí ela riu, aí ela entendeu, ela foi humilde, ela entendeu. Eu também conheci uma senhora que ela disse que ela estava dormindo, aí ela sentiu uma areinha cair no rosto. Aí ela passou a mão. Aí ela disse que uma lacraia mordeu ela. Provavelmente a lacraia estava lá no teto. Aí a lacraia se desequilibrou lá de cima e a areinha caiu no rosto dela junto com a lacraia. E ela passou a mão e a lacraia mordeu ela. Querido, tudo só acontece quando Deus permite. A Bíblia fala que não cai uma folha da árvore, de uma árvore, se que Deus não permita. Aí Deus manda, querido, alertar as pessoas. Eu tenho o prazer de levar a palavra de Deus, porque grandes coisas Deus faz por nós. Deus é aquela pessoa boa que nos providencia água, comida, roupa, a casa para a gente morar. E Satanás, querido, ele é pobre, ele não faz nada disso não. O diabo, ele é assim, quando ele te dá um bem, ele não te dá bem de graça não, ele está querendo é tua alma. Eu conheci um rapaz que eu falei para ele assim, você está pensando que o diabo vai te dar as coisas para você de graça? Não vai não, ele vai te exigir a tua alma. Aí eu tenho o prazer de falar a palavra de Deus e alertar as pessoas. A gente estamos aqui, querido, de passagem. Isso aqui é um mundo enganador, um mundo mentiroso. Jesus diz, querido, que esse mundo aqui, ele jaz no maligno, só para o meu amigo ter uma noção.
Mas Jesus, querido, ama a tua pessoa. Jesus não quer que você vá para o inferno, não. Jesus, ele quer te salvar. A verdadeira vida, querido, para Deus, não é essa que a gente tem aqui na terra, não. A verdadeira vida para Deus é lá no céu com Ele. E a verdadeira morte não é essa que bota dentro do caixão e leva para o cemitério, não. A verdadeira morte é o inferno. O inferno é que é a verdadeira morte. Aí Deus manda, querido, eu alertar as pessoas. Eu tenho o prazer de alertar as pessoas, porque Jesus ama as almas dele e as almas dele não podem parar no inferno, não. Um dia, querido, Deus entrou no meu cérebro dormindo, eu ficava de arenga para levar a palavra de Deus para ele. Aí ele entrou no meu cérebro dormindo e falou assim para mim, assim, chamando a minha atenção: quem tem que ir para o lago de fogo é Satanás e os demônios, minhas almas não. Só para as pessoas terem uma noção que dá para piar miudinho com os mandos de Deus. Aí você vai falar para o Boboca se salvar, aí o Boboca diz que vai te botar na justiça. Aí, querido, quando Deus chama a pessoa, quando o juiz chama o Boboca lá no fórum, o delegado da 55 chama ele lá na 55, quando o delegado da 63 chama ele lá na 63, aí ele obedece, isso aí não pula por cima, não. Aí só as coisas de Deus que tem que criar sebo. Ele cria sebo, o diabo faz dele criar sebo como se estivesse desejando um mal a ele. Mas não é isso não, querido. Jesus ama vocês, Jesus não quer que você vai parar no inferno, não. Eu queria também falar para vocês que um dia Deus entrou no meu cérebro dormindo e falou assim, quem tem que ir para o lago de fogo é Satanás e os demônios, não minhas almas, não. Um dia também Deus entrou no meu cérebro dormindo e falou assim, o caldeirão do diabo, ele tem que ser furado, esvaziado e arrancado as almas de Jesus de dentro. Aí, querido, quando a pessoa escuta o vídeo, essas palavras que eu falo, e a pessoa, o Espírito de Deus é que faz. Eu não faço nada. Eu não salvo ninguém, eu não faço nada. Eu transmito o recado do Senhor. O homem, querido, não faz nada. O homem não faz nada. Quem faz é Jesus, é o Senhor e o Espírito Santo. Esses sim, esses que faz. Hábito a discernir o pensamento e entra na divisão da alma e do espírito. Esses que faz, mas o homem, querido, não faz nada. Na minha natureza humana, não me levanto nem de uma cadeira se que Deus não permita. Aí, como eu falo, aí Deus manda eu alertar para as pessoas se salvar. Não quer dizer, querido, que a tua pessoa está na igreja, que é salvo, não. Aí deixa eu contar também outra experiência a vocês. Eu conheci um moço que falou para mim que tinha uma jovem indo para a igreja. Aí essa jovem, ela morreu. Aí fizeram um culto lá na casa da mãe da jovem para poder confortar o coração da mãe da jovem morta. Aí teve uma irmã que ela fez uma oração agradecendo o Senhor porque aquela jovem tinha ido para o céu. Aí diz que o Senhor usou uma outra irmã e falou assim, não chegou ninguém aqui não. Não chegou ninguém aqui no céu não. Aí só para a pessoa ter noção, a jovem iria para a igreja, mas não se salvou. A Bíblia fala que aquele que crê e for batizado será salvo, mas também é relativo, querido, porque se não fosse assim, a irmã Francelina não dizia que lá no inferno encontrou pastor e crente. Eles também não participavam da Santa Ceia do Senhor, eles também não iam para o culto, eles também não iam para os ar livre, para o culto, para as consagrações. E por que eles também estão lá? Por que eles também estão lá? Aí tem muito crente que fica me censurando. O senhor não está na igreja, mas Deus falou para mim em sonho que eu estou mais na igreja do que muita gente. Graças a Deus, querido, eu fui novo, eu estou com vou fazer 65 anos, eu fui um rapaz novo, tive livre-arbítrio de adulterar e fazer o que eu bem quisesse, entendesse, mas eu não fiz isso não. Eu não fiz essas coisas não, que a gente sabe que a sentença do pecado ela é terrível e cruel. Isso aí a pessoa não enxerga não. A pessoa só enxerga outras coisas. Isso aí ele não enxerga não, que é justiça diante de Deus. Querido, obrigado, um bom dia para vocês. E quando o rapaz me autorizar de novo, falar no telefone, aí se Deus quiser eu vou falar de novo. Você foi uma bênção do Pai.